Aleluia! Bom estarmos aqui. Glória a Deus. Bom estarmos aqui. Que alegria, irmãos, podermos estar aqui. Eu falo por mim, por minha esposa, nessa igreja abençoada e queridíssima, por nós revermos irmãos queridos, revermos pastor Francisco, Tereza, que além de irmãos são amigos nossos de longas datas. Eles me conhecem desde que eu era mais magro e tinha mais cabelo, não é? De fato, irmãos, eu fazia cachinhos nos meus cabelos antigamente, né? As pessoas me apelidavam de anjinho. Eu passava até ativador de cachos, irmãos, no meu cabelo. Com o decorrer do tempo, os fios de cabelos foram caindo, não é, irmãos? A barriga foi aumentando. O casamento também me fez bem. Hoje eu tenho mais barriga, menos cabelo. Vivi tem uma parcela de culpa nisso também. Menos cabelo, um pouco mais de barriga, mas eu garanto que mais feliz. Aleluia, bem melhor de como eu era antes. A Bíblia nos diz, não é, irmãos, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Assim deve ser a vida do cristão, de fé em fé, de glória em glória, melhorando, crescendo, avançando, amém? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? De forma, irmãos, que estamos muito felizes. Danielzinho, nosso filhinho, não pôde vir hoje, ficou na casa dos avós. Viemos acompanhado do nosso filho mais novo, que está no ventre, da minha esposa, o Israel, que em junho chegará. Amém. Glória a Deus. Então eu quero de antemão, irmãos, antes de compartilhar o que eu vou compartilhar, o que está no meu coração para você, agradecer pelo convite, a oportunidade, ao pastor Francisco, Tereza, pastor Felipe, a liderança dessa igreja. Eu agradeço demais a confiança. Eu sei do zelo que um pastor tem em confiar o seu púlpito, não é? O pastor, ele não confia o seu púlpito para qualquer pessoa. Então me sinto grato pela confiança, pela honra, amém? E eu creio que nós teremos, irmãos, um restante de culto. Já venho sido abençoado aqui por esse tempo, mas eu acredito que nós teremos um restante de culto poderoso, amém? Que você abra o seu coração para receber da palavra de Deus. Eu creio que nós seremos edificados, cresceremos esta manhã. Não é o interesse de Deus nos dispensar de mãos vazias, amém? Mas sairmos deste lugar com a nossa resposta. Talvez você tenha algumas indagações, alguns questionamentos, você precise de uma resposta da parte de Deus, e Deus está interessadíssimo em te responder. Então fica conectado com tudo aquilo que te será compartilhado, que eu acredito, irmãos, que nossa vida não será mais a mesma, amém, depois deste tempo. Eu não quero que você ouça essa frase simplesmente como um chavão, ou mesmo como uma frase de efeito, mas você ouça essa frase, irmãos, como uma frase que irá operar verdadeiramente o efeito desse conteúdo, dessa declaração. Então, nossa vida não será mais a mesma esta manhã. Amém, irmãos? Eu estarei compartilhando com você esta manhã um pouco daquilo também que é ensinado no Rema Brasil. Eu vou compartilhar sobre como ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu particularmente amo muito esse assunto. Gosto muito desse tema. Eu ensino essa matéria no Rema, e foi um assunto, irmãos, que quando eu fiz o Rema, impactou minha vida, porque eu vim entender que Deus deseja se envolver comigo. Eu vim entender que Deus deseja se tornar participante da minha vida. Mas isso não vai acontecer sem que eu permita. Amém? Deus não vai se envolver, irmãos, conosco, com a nossa vida, sem que venhamos a permitir. Se Deus deseja se envolver com a nossa vida, nós precisamos sempre consultá-lo. Amém? A Bíblia diz
que a glória do Senhor consiste em encobrir as coisas, mas a glória dos reis consiste em esquadrinhá-las. E eu costumo dizer, irmãos, baseado nesse texto, me parece que existem coisas que Deus faz questão de ocultar só pelo prazer de ser consultado. Existem coisas que Deus faz questão de ocultar no que diz respeito à sua própria vida, só pelo prazer de ser consultado, de você buscá-lo. Se existe algo que o mundo aí fora, irmãos, busca, é a respeito do seu futuro, a respeito do que vai acontecer. Por causa disso, as pessoas do mundo buscam ciganos, buscam respostas em tarô, não é? Em búzios, horóscopo, não é? Eu fico um pouco indignado ao saber que existem cristãos que ainda leem horóscopo, irmãos. Querendo saber como é que vai ser o seu dia, querendo saber como é que vai ser a sua semana. Eu te digo, Deus está interessado em revelar para você como será o seu dia, como será a sua semana, como será o seu mês, como será o seu ano. O que acontece é que nem sempre estamos dispostos a consultar a Deus. Nem sempre buscamos a Deus, tendo uma vida de meditação da palavra e uma vida de oração. Por conta disso, irmãos, atiramos para tudo quanto é lado. Por conta disso, não medimos nossas decisões, nossas escolhas. Mas se buscarmos a Deus, pedindo orientação a Ele, buscarmos a Deus no que diz respeito ao nosso futuro, irmãos, Deus irá nos revelar. E cabe a cada um de nós, irmãos, vivermos o que Deus nos revela. Amém? Quando nós vivemos o que Deus nos revela, isso irá demonstrar fé. Uma vida guiada pelo Espírito é uma vida de fé, porque nem sempre, e eu diria que na maioria das vezes, quando Deus revelar algo para você, o que Deus vai revelar para você, muitas vezes não se encaixará ou concordará com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está sentindo. Talvez o que Deus vai tratar com você cause um desconforto. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa para você. Deus não está relacionado ao conforto de pessoas. Deus não está relacionado ao conforto dos seus filhos. Quando você começar a ficar confortável demais, querido, desconfie. Desconfie. A vida do cristão, ela é de constantes desafios. Eu costumo dizer, não há crescimento sem desafio, irmãos. Não há crescimento sem um certo sofrimento. Por quê? Porque quando o nosso corpo ele está desconfortável e ousamos fazer diferente da vontade do corpo, passamos por um tipo de sofrimento. Mas em compensação, irmãos, lá na frente estaremos mais amadurecidos. E se Deus te dá um comando, se Deus te dá uma direção e você obedece ao Senhor, então Ele vai, como já foi dito aqui, te confiar maiores, melhores coisas. Amém, irmãos? Então cabe a Deus revelar, cabe a nós obedecermos. Vou dizer de novo, amém? Cabe a Deus revelar a sua vontade. Cabe a nós obedecermos, ainda que aquilo que Deus revele ao nosso coração cause para nós um certo desconforto, cabe a nós obedecermos, porque o conhecedor do nosso futuro, que é o Senhor, Ele sabe exatamente o que nós devemos fazer. E Ele está interessado em nos dirigir.
Amado, preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus é conhecedor do nosso futuro e nós não. Amém, irmãos? Isso quer dizer que nós somos como espécies de pessoas cegas no que diz respeito àquilo que virá. Porque quem precisa de um guia, se não pessoas cegas? Amém? Pessoas cegas precisam de guias. Como nós somos cegos no que diz respeito àquilo que vai acontecer, irmãos, Deus está interessado em estender a sua mão, e na verdade Ele estende a sua mão para nós, para que pela fé estendemos nossas mãos para Ele e venhamos a caminhar, irmãos, de mãos dadas, nem atrás dEle, nem à frente dEle, mas caminharmos lado a lado com Ele. Louvado seja Deus. Jesus Cristo certa vez disse em João, no capítulo 14, verso 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco. Graças a Deus Jesus não disse, a fim de que esteja convosco somente nos cultos. Amém? Mas Ele disse, a fim de que esteja convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Aleluia! Porque Ele habita convosco e estará em vós. Essa palavra consolador, irmãos, que Jesus Cristo usou, é a palavra grega parakletos, que essencialmente quer dizer uma pessoa chamada para estar ao lado. Não atrás, não na frente, mas ao lado. Amém, irmãos? Com a sua mão estendida para nós. O que Ele nos disser para fazer, irmãos, devemos fazer. Ainda que cause desconforto, ainda que não venhamos a entender. Amém. Louvado seja Deus. Nem sempre, eu te diria também, na maioria das vezes, as direções de Deus serão lógicas. Provérbios capítulo 3, verso 5, a Bíblia nos diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Isso quer dizer que o nosso próprio entendimento ou raciocínio, muitas vezes, poderá nos trair. Deus não é lógico. Lógica não tem a ver com fé. A fé é ilógica. A fé é irracional, se é que eu poderia usar esse termo. É diferente da razão, caminha diferente da razão, porque fé é do coração. Amém? Para sermos guiados, precisamos, irmãos, andar por fé. A fé vai contrariar os seus sentidos. A fé muitas vezes vai contrariar o teu raciocínio. Mas se Deus disse, e você tem aquela convicção por dentro, ouse obedecer, ainda que você não entenda ou mesmo o seu corpo resista. Lá na frente, você entenderá. Amém, amém. Glória a Deus. Oh, glória! Isaías, capítulo 46, verso 10. A Bíblia nos diz que Deus é aquele que anuncia o fim antes do começo. Aleluia! Então eu costumo brincar, irmãos, enquanto os homens começam para terminar, Deus termina para começar. Os homens precisam começar para terminar. Deus trabalha de uma forma invertida do homem. Ele termina para começar. E ainda diz no final desse versículo, eu farei toda a minha vontade, que significa desígnios ou propósitos. Enquanto Deus termina para começar, o homem começa para terminar. É por isso, irmãos, que as direções de Deus nem sempre serão lógicas. Amém? Então, Deus terminou a história da nossa vida antes mesmo da primeira página do livro da nossa vida. Aleluia! Ele terminou a nossa história, criou um pavimento do fim da nossa história até o começo dela, e aí nós fomos concebidos por Ele.
Quando cada um de nós nascemos, nós somos colocados diante desse pavimento. E precisamos, pela fé, dar passos nesse pavimento. Ainda que a direção que Deus nos traz parece ser um pouco escura lá na frente, mas o próximo passo você saberá. Como dar? Quando dar? Aleluia. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. Até ser dia perfeito. Por que que Deus termina para começar e não começa para terminar? Porque Deus, irmãos, está em um tempo superior ao homem. Enquanto o homem está num tempo chamado cronológico, onde existem segundos, minutos, existem dias, semanas, meses, anos e por aí vai, o homem está no tempo cronológico. O tempo de Deus é o kairos. O tempo do homem é o cronológico. No tempo cronológico, irmãos, já existem sim segundos, minutos, dias, semanas, meses, anos e por aí vai. O tempo de Deus é o eterno. Se Deus está em um tempo, irmão, superior ao do homem, em que, por assim dizer, não existe presente, passado ou futuro, o teu futuro para Deus é passado. Se Ele concluiu a tua história antes mesmo de começá-la, o teu futuro para Deus é passado. Isso quer dizer que Deus já esteve no teu futuro. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Deus já esteve no teu futuro. Diz para essa pessoa, Ele sabe como é. Eu não vou nem dizer, Ele sabe como será. Eu vou dizer que Ele sabe como é, porque Ele é sempre presente, não é? É o eu sou, Ele não é o eu fui, nem o eu serei. Por isso que a fé é. A fé não era, nem a fé será. A fé é. Ele sabe como será o seu futuro. Como é o seu futuro. E Ele está interessado em te comunicar isso. Em falar isso no teu coração. Para que você não tropece. Para que você não erre. Para que você não se frustre. As direções de Deus nunca irão te conduzir à frustração, irmãos. Se estamos por um acaso frustrados, provavelmente Deus não está envolvido com a nossa vida, com as nossas escolhas. Porque estar no centro da vontade de Deus para a nossa vida é estar no lugar de saciedade, é estar no lugar de satisfação, é estar no lugar de realização. Aleluia. Ainda que você esteja em um tipo de conflito interno, e mesmo conflitos externos, lá no fundo, você estará plenamente realizado, convicto, e essa convicção que sustentará a sua vida, independente de por fora tudo está desmoronando, você estará em plena paz. Porque você sabe porque sabe, porque sabe porque sabe, porque sabe porque sabe, porque sabe porque sabe, que está no centro da vontade de Deus para a sua vida. Você estará num lugar de realização e de socorro, porque a graça de Deus estará te assistindo ali. E quando você estiver se sentindo fraco por fora, a graça te assiste, te fortalecendo, te levantando. Ainda que você não compreenda, aquele poder sobrenatural dentro de você vai se levantando, renovando as suas forças. Lugar de renovação de forças, irmãos, é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. É onde essa graça opera. É onde a vida faz sentido. É onde você não vai se sentir deslocado ou mesmo inútil. É um lugar de produtividade. Aleluia. Entenda, eu não estou relacionando produtividade a fazer muito. Porque é possível alguém se ocupar com muitas coisas, mas chegar no final do dia, colocar a sua cabeça no travesseiro
e sentir que faltou algo. Eu não estou falando de se ocupar com muitas coisas, mas o centro da vontade de Deus vai te manter ocupado. Vai te manter produzindo. Você vai se sentir útil. Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo, no tempo certo, do lado da pessoa certa. Diz para quem está perto de você aí, diz: você está no lugar certo, no tempo certo, fazendo o que é certo, do lado da pessoa certa. Olha que maravilhoso. Oh, glória a Deus. Isaías 48, verso 17. Abra sua Bíblia lá comigo, por gentileza. E se você for bom de endereço, já vai também para Jeremias capítulo 29. Isaías capítulo 48, verso 17. E depois leremos Jeremias 29, 11. Isaías 48, 17 diz assim, na revista e atualizada, nessa versão: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. Essa palavra útil quer dizer proveitoso ou benéfico, ou que traz proveito ou benefício. E te guia. Esse verbo guiar traz o sentido de pisar. Poderíamos ler assim: te faz pisar pelo caminho em que deves andar. Deus não diz pelo caminho em que queres andar. Louvado seja Deus. Deus diz pelo caminho em que deves andar, porque nem sempre aquilo que a gente quer é o que Deus quer. Oh, meu Deus, aleluia. Em que deves andar. Ele sabe exatamente, irmãos, o que nós devemos fazer. E quando nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, nós receberemos benefícios. Amém? Eu estou falando sobre provisão material mesmo. Existe uma provisão emocional. Amém? Também. Mas aqui diz respeito a um benefício ou proveito material mesmo. Isso quer dizer que estar no centro da vontade de Deus é um lugar onde iremos prosperar. É lugar de prosperidade plena. Aí a Bíblia nos diz que Deus nos ensina aquilo que é útil, aquilo que verdadeiramente precisamos aprender. Nada contra buscarmos conhecimento, irmãos. Mas nem todo conhecimento vai te ajudar. É isso aí. Isso. Aleluia. Tem conhecimento que mais vai te atrapalhar na comunhão com Deus do que propriamente te beneficiar. Porque muito conhecimento sem ter Deus envolvido vai nos deixar como, irmãos? Racionais demais. Aleluia. Eu não quero que você me entenda mal, mas devemos tomar cuidado se queremos ter respostas para tudo. Aleluia. Devemos tomar cuidado, nada contra buscarmos respostas aos nossos questionamentos ou indagações. Mas nem sempre nós teremos aquela resposta em Deus que vai nos agradar mentalmente. Amém. Amém. No que diz respeito a direções, Deus vai dizer, faça isso. Aí você vai perguntar, por quê? Deus vai dizer, porque você tem que fazer. É isso aí. Simples assim. Faça isso. Por quê?
Faça. Deus chega para Abraão e diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão não falou assim para Deus. Por quê? E tinha todos os motivos, viu? Por quê, Senhor? Eu vou sair da minha terra, da minha parentela, do meu conforto, da minha cultura. Eu vou para um lugar que você ainda vai me mostrar. Eu nem sei. Me diz aí, Senhor, qual é o lugar? Sai da tua terra. Aleluia. Sai da tua parentela. Vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Imagina se fosse cada um de nós, irmãos. Imagina se estivéssemos na pele de Abraão. Talvez a gente pedisse uma prova para Deus. Talvez só a gente se moveria só se nos sentíssemos arrepiados. Deus, se eu me sentir arrepiado, eu vou agora. Só se eu chorar, Deus. Se eu chorar, eu vou. Só se aquele profeta, eu quero aquele. Não quero qualquer um, eu quero aquele profeta. Saia do seu lugar, se desloque de onde ele está, venha até onde eu estou. E fale: assim diz o Senhor para mim. Fale essas palavrinhas, desse jeitinho. Só se o telefone tocar 3 vezes, Senhor. Se ele tocar 3 vezes, quando eu for atender, não seja ninguém. Eu só ouço aquele som, tu, 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 tu. Então é o Senhor falando comigo. Só se um beija-flor aparecer na janela do meu quarto, ficar olhando para mim durante pelo menos 10 minutos, abanando as suas asas, então é Deus falando comigo. Irmão, Deus não se move dessa forma. Nem sempre você vai ter as respostas que você quer. Porque provavelmente, se você tiver as respostas que você quer, você não andará por fé. Fé não tem a ver com razão, irmão. Aleluia. Lá na frente você pode até ter a resposta. Mas é vantagem para você dar o passo, mesmo que você não tenha a resposta que você quer. Deus nos ensina o que é útil e nos guia, nos faz pisar pelo caminho que Ele preparou para nós, em que nós devemos andar. Nesse caminho, irmãos, talvez circunstâncias se levantem, pressões se levantem, porque alguns relacionam, irmãos, está no centro da vontade de Deus, em uma vida isenta de pressões ou circunstâncias. Quem disse? Porque sem pressões há conforto. Sem pressões, a carne será beneficiada. No benefício da carne, Deus não está envolvido. Deus está envolvido no benefício do Espírito. Aleluia. Daí a importância da fé envolvida. Então, estar no centro da vontade de Deus não é sinônimo, irmãos, de não ter pressão. De não ter circunstâncias. É na pressão, é em meio às circunstâncias, que você vai demonstrar confiança, fidelidade ao Senhor. Amém. Amor ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que você vai ver a poderosa e bondosa mão de Deus operando ao teu favor. Amém. Aleluia. Já pensou, irmãos? Se isso fosse critério para Moisés levar o povo de Israel até a terra prometida, até Canaã. Porque a começar, Faraó o resistiu. Depois que Faraó libera Moisés,
e o povo de Israel, eles entram num deserto quentíssimo pela manhã, frio demais à noite. Mas a Bíblia nos diz que existia uma coluna de nuvem pela manhã para guiar o povo de Israel. Existia uma coluna de fogo à noite. O primeiro aquecedor da Bíblia, irmãos. O primeiro aquecedor da humanidade está na Bíblia, né? À noite, aquecendo o povo de Israel e também guiando o povo de Israel. As roupas eram as mesmas daquele povo, mas sobrenaturalmente crescia, juntamente com o crescimento físico. O tanto, irmãos, de circunstâncias e pressões que não se levantaram para aquele povo. Mas Deus socorreu aquele povo, todo o tempo, não deixando faltar absolutamente nada. Moisés, por desobedecer o comando de Deus, acaba não entrando na terra prometida. Moisés tem o seu mérito, mas quem leva o povo de Israel à terra prometida é Josué. E quando o povo de Israel chega na terra prometida, que Deus já havia dado para o povo de Israel, lá haviam gigantes. Muitos de nós, estando no meio do povo de Israel, talvez pensassem assim: Deus não está envolvido nisso não. Deus não está envolvido nisso não. Aí, Deus nos tira do Egito. Aí nos faz caminhar no deserto, sem comida, sem ter o que beber, sem ter roupas novas. Chegamos diante dessa terra, que ele disse que mana leite e mel, e ainda encontramos gigantes. Deus não está envolvido nisso não. Mas Deus estava envolvido, irmãos. Mas Deus queria ver, conferir a fé do povo, a fidelidade do povo, o amor do povo para com Deus. Amém, amém, amém. Ser guiado pelo Espírito, irmãos, não é uma vida isenta de pressão, mas em toda pressão, em toda circunstância que se levantar na sua vida, a vitória já é certa, porque Deus está com você. Então ele vai abrir o mar, vai fluir água da rocha, pão vai cair do céu, o mar será aberto em duas bandas, mas não vai faltar absolutamente nada para você. E por dentro você estará super realizado. Deus falou, eu sei que Ele falou, eu estou no lugar certo. Pode chover canivete, meu guarda-chuva é de aço. A pressão pode vir que nem um trem para cima de mim. Eu me recuso a sair deste lugar, porque Deus está comigo. É melhor ter Deus com você na pressão do que Deus estar sem você sem pressão. É melhor ter Deus com você no desconforto do que Deus não estar com você no seu conforto. Aleluia. Se Deus está com você, é a certeza de que você vai triunfar, meu irmão. De que você vai prosperar. Jeremias capítulo 29. Eu vou ler aqui em 3 versões. Primeira versão que eu vou ler, revista e atualizada, diz assim: eu é que sei, e eu gosto disso. Eu gosto quando Deus diz assim, eu é que sei. Quando ele diz assim, eu é que sei, ele está dizendo para a gente, você não sabe não. Quem sabe sou eu. Eu é que sei que pensamentos, essa palavra pensamentos pode ser traduzida por planos, ideias, propósitos. Tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Essa palavra paz é shalom no hebraico, que quer dizer provisão completa ou prosperidade plena.
Pensamentos, poderíamos ler, de prosperidade. Não de mal. Para vos dar o fim que desejais, ou para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Aquele que busca, acha. Na Nova Versão Internacional diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Nova tradução na linguagem de hoje. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Quando você estiver passando por algum dilema na sua vida, que você não sabe o que fazer, busca a Deus. Ele vai te dizer o que fazer, mas nem sempre o que ele disser para você, você vai entender. Amém? Mas faça, por quê? Porque ele tem planos, pensamentos, ideias, propósitos ao seu respeito de shalom, de prosperidade e não de mal. Para quê, meu querido? Para que você viva, desfrute do que ele já reservou para você antes mesmo de você nascer. Eu não sei se você sabia disso. Deus criou você, meu irmão. E antes de você nascer, Ele escreveu a história da sua vida. Ah, irmãos, permita-me falar dessa forma. Ele está doidinho para contar essa história para você. O salmista, em Salmos de número 139, eu acredito que seja o verso 16. O salmista diz assim: o Senhor me viu quando a minha substância ainda estava informe. Ou seja, quando eu estava ainda no ventre da minha mãe. E no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, quando nenhum deles existiam. Permita-me também dizer isso para você, irmão. Eu imagino que Deus tenha uma biblioteca no céu. Aleluia! Glória a Deus! Com estantes e mais estantes que contém livros com as histórias de todos os homens. Amém! Ele é que sabe os pensamentos ou as ideias que tem ao nosso respeito. Quando buscamos ao Senhor, Ele pega o livro da nossa vida e começa a contar para nós. Era uma vez. Eu falei para você, me parece que existem coisas que Deus faz questão de ocultar, só pelo prazer de ser consultado. Aí a gente pergunta para Deus: como será, Senhor? O que está na página 2? Aí o Pai dizendo para a gente: eu sei o que está escrito. Pede para o Pai, me busca, insiste. Pai quer contar. Deixa eu contar essa parte da história que você não conhece, que você não sabe, para que você se tranquilize. Descanse na minha vontade. Papai quer contar. Aleluia! Glória a Deus! Porque papai ama cuidar de você. Papai planejou um futuro próspero para você. Dependa de papai. Oh, aleluia. Você acha que Deus, irmão, não vai contar para você a parte da tua história que você não sabe? Ele faz questão que você saiba. E você vai saber pelo Espírito. Pelo Espírito Santo que está dentro de você. A Bíblia nos diz, irmãos, Jesus ensinando sobre o Espírito, que esse Espírito nos anunciaria coisas que iriam acontecer. A Bíblia nos diz sobre esse Espírito em 1 Coríntios capítulo 2, que ele prescruta
todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus, e traz para onde? Ele traz para o nosso coração. Não é para a mente, não é para o corpo, é para o coração. Essa é a forma que Deus guia os seus filhos na aliança na qual nós estamos. Eu vou concluir com isso. Romanos capítulo 8, vai lá comigo. Um pastor amigo meu, ele diz que seria bom que todo crente soubesse decorado Romanos 8. Você sabe que eu concordo com ele? Tem um conteúdo tão maravilhoso, irmãos, Romanos capítulo 8, depois você pode estar lendo em casa. Um conteúdo tão maravilhoso, tão rico, que fala sobre tanta coisa, inclusive a vida no Espírito. Em Romanos 8:1, Paulo diz assim, portanto agora, quando Paulo usa esse termo agora, isso está relacionado, irmãos, à aliança na qual nós estamos. Amém. Nesta dispensação do Espírito, nesta aliança, nesse testamento que nós participamos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí outras versões complementam, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem alguém que está em Cristo aqui, irmãos? Quando você nasceu de novo, você passou a estar em Cristo, nele. E essa é uma realidade espiritual. Não é natural. A vida de Deus foi fundida à sua vida. O Espírito de Deus se uniu ao seu espírito. Existe um texto que eu estou me lembrando agora, Provérbios 20:27, que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais íntimo do seu ser. Porque é no espírito do homem que Deus fala. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que estão nele, que têm o Espírito dentro. Essa é a marca da nova aliança. A marca da velha aliança, irmãos, era uma marca natural. Era chamada circuncisão. O corte do prepúcio do órgão sexual masculino. Ali havia derramamento de sangue. Então Deus entendia que aquela pessoa, aquele homem, tinha uma aliança com ele. O homem estava morto espiritualmente na época. Então Deus, por assim dizer, era incapaz de guiar o homem no seu espírito. Então Deus tinha que se mover de uma forma mirabolante, espetacular, para que o homem entendesse que Deus estava guiando ele. Mas tem muita gente querendo trazer o Velho Testamento, a velha aliança, a realidade que Deus falava na velha aliança, para os nossos dias. Mas não, irmãos, Deus não se move nos nossos dias como ele se movia na antiga aliança. Amém, irmãos? A marca da nova aliança é no espírito. A circuncisão é no coração. O selo do espírito é no espírito do homem. Então, se a marca é por dentro, como é que Deus nos guiará? Por dentro. Para que eu não ande mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí a Bíblia diz no verso 2, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. Poderíamos aqui, irmãos, resumir essa palavra morte em seu significado como prejuízo, dano. A inclinação da carne promove dano, prejuízo na nossa vida. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. O Espírito de Deus, irmãos, nesta nova aliança, o diferencial do envolvimento dele para com o homem, é que nessa aliança,
ele habita no homem, irmãos. No Velho Testamento, o Espírito visitava homens. Se você vai visitar um determinado lugar, você não leva todos os seus pertences para lá. Porque você sabe que vai ficar lá temporariamente. Mas quando tu está de mudança, você pega todos os seus pertences e vai para aquele novo lugar. Por quê? Porque você sabe que não vai ficar lá temporariamente, mas permanentemente. Então, por assim dizer, no Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha visitar o homem, ele não trazia todo o seu potencial. Todos os seus pertences, todas as suas características. Mas no Novo Testamento, meu irmão, ele vem habitar no homem. Então o Espírito pega todos os seus pertences, todo o seu potencial, todas as suas características, todas as suas habilidades e vem morar, meu Deus, dentro do homem. Com que finalidade? Para que ele seja beneficiado? Nananina não. Mas para que nós sejamos beneficiados. Nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito. Pelo Espírito de Deus, unidos a Cristo. Então Deus vai nos guiar como? Por dentro. No Velho Testamento, o homem era guiado de fora para dentro. No Novo Testamento, o homem é guiado de dentro para fora. As sinalizações de Deus ocorrem dentro de nós, sem precisarmos de nenhum sinal externo. Se Deus trabalha por dentro do homem, o diabo trabalha por fora. Vocês estão comigo, irmãos? Se você for depender de um sinal externo, muito provavelmente, o diabo vai te ludibriar. Vai te enganar. Agora, se você olhar para dentro, focar nas coisas do Espírito, o diabo será incapaz de ludibriar. Principalmente quando você fizer pouco caso do que acontece por fora. O diabo vai ficar frustrado. Querendo te frustrar, ele vai se frustrar. Porque você não está dependendo das coisas exteriores, mas sim do que Deus te fala no interior. Uau! E ele é incapaz de saber. Isso é que é maravilhoso. Ele é incapaz de saber. O diabo tentando te enganar, irmãos, te distanciando do centro da vontade de Deus para a sua vida, e você permanecendo firme. Ele tentando te dar uma rasteira, mas é você que dá uma rasteira nele. Ele querendo te empobrecer e você enriquecendo. Ele querendo lançar uma doença e você em saúde plena. Ele querendo te deixar ansioso, preocupado e você com aquela paz que excede todo o entendimento. Ele querendo te derrotar e você sendo vitorioso em todas as coisas. Ele querendo te entristecer e você animado com a vida, alegre todo o tempo. Ele querendo lançar um balde de incredulidade, irmãos, na sua cabeça. Quando você acorda, aí você se levanta dizendo assim: este é o dia que o Senhor criou para mim. Eu me alegro, eu me regozijo nele. Eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de progresso, hoje é dia de sucesso. Aleluia! É dia de ser feliz. É dia de viver o sobrenatural. É dia de viver o extraordinário. Romanos 8,14. Louvado seja Deus. Tanta coisa para dizer esta manhã, mas para maiores informações, Rema Brasil. Você pode estar fazendo, amém, irmãos? Esse curso maravilhoso. Aleluia. Já imaginou ouvir sobre um determinado assunto 7 dias, cada dia, com 2 horários? Oh, glória a Deus, é glorioso demais. Você só está tendo o gostinho do que é ensinado no Rema Brasil. Romanos 8,14. Eu quero ler versos 14 e 16. E vou estar concluindo. Quero, inclusive, já convidar, por favor, a equipe de música. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Veja, quem são os filhos de Deus? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Como demonstramos que somos filhos de Deus? Sermos guiados pelo Espírito de Deus.
Paulo está falando aqui sobre estar no governo do Espírito. Filhos maduros são governados pelo Espírito. Esses são filhos de Deus. Por quê? Não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Isso é uma expressão, irmãos, de comunhão, de intimidade. Abba, Pai quer dizer paizinho, papai, como diz o nordestino, painho. O Espírito veio morar dentro de você, te promovendo comunhão com o Pai. Isso quer dizer que você pode ouvir Deus falar com você. Antigamente, quando eu não tinha esse conhecimento, eu pensava que Deus só falava para os pastores, professores do Rema. Não, Deus fala com todo aquele que é filho. Você é capacitado pelo Espírito de ouvir Deus falar com você. Verso 16 diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Veja, ele não testifica naturalmente. Ele não testifica na carne. Ele testifica ou confirma no Espírito que nós somos filhos de Deus. Preste bem atenção no que eu vou te perguntar. Irmão, se naquilo que é mais importante para um cristão, que é a certeza da salvação, Deus confirma isso por dentro, no Espírito, quanto mais do que diz respeito às direções que Ele tem para a sua vida. Onde Ele vai confirmar isso? Por dentro. Amém. Se eu afirmasse aqui, você como filho de Deus, quando morrer, vai para o inferno, com tripa e tudo. O que você diria para mim? Exatamente o que você disse agora. Misericórdia. De jeito nenhum. Está repreendido. Não é? Aí eu faria uma outra pergunta para você. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Como é que você sabe que é filho de Deus? E você vai passar a eternidade com Deus. Como é que você sabe? Aí você vai responder dessa forma para mim. Eu sei porque sei. Aleluia. Como é que você sabe que Deus está envolvido, irmãos? Com a sua vida, com as suas escolhas, com as suas direções. Por dentro. Que prova você me dá, pastor? Eu sei. Eu sei porque sei. Ele sabe. Mas ele comunica para mim. Eu sei. Porque sei. Porque sei. Porque sei. Aqui dentro eu sei. Essa confirmação, biblicamente falando, vem acompanhado de dois elementos: paz e alegria. Isaías 55, 12 diz: com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Paz e alegria por dentro. Eu não estou falando sobre paz e alegria que o mundo dá, baseado no conforto da carne, no natural. Mas é a paz que o Senhor dá, a alegria que o Senhor dá. Romanos 8, 14 a 16 na Bíblia Amplificada diz: todos os que se permitem ser guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não têm recebido um espírito de escravidão que conduz novamente ao temor do juízo de Deus, mas vocês têm recebido o espírito de adoção como filhos, o espírito que produz filiação, pelo qual nós alegremente clamamos: Abba, Pai. O Espírito testifica e confirma com o nosso espírito, nos assegurando que nós, crentes, somos filhos de Deus. Novo Testamento expandido oeste diz: todos os que são guiados constantemente pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois vocês não receberam novamente um espírito de escravidão que produz medo, mas receberam um espírito que faz com que sejam filhos adultos, pelo que nós clamamos com profunda emoção: Abba, que quer dizer Pai. O próprio Espírito testemunha junto ao nosso espírito humano que somos filhos de Deus. A Passion Translation diz assim do mesmo texto: os filhos maduros de Deus são aqueles que se movem pelos impulsos do Espírito Santo.
Vocês não receberam um espírito de obrigações religiosas que os conduz de volta ao temor ou medo de nunca serem bons o suficientes. Mas vocês receberam o espírito de plena aceitação que os envolve na família de Deus. E vocês nunca se sentirão órfãos, pois como Ele nos ressuscitou, nossos espíritos se uniram a Ele ao dizer as palavras de afeto, Pai amado. Pois o Espírito Santo torna a paternidade de Deus real para nós, sussurrando no nosso ser mais íntimo, vocês são filhos amados de Deus. Você pode não ouvir uma voz gritando dentro de você, uma voz por fora, mas haverá aquela voz do Espírito, comunicando a vontade de Deus por dentro, sussurrando para você a vontade de Deus, o que você tem que fazer. E paz e alegria te acompanhando em cada passo que você der. Você pode ficar de pé no lugar onde você está. Louvado seja Deus. Bom, queridos, esse é um domingo Rema, que foi transmitido um conteúdo daquilo que é ensinado no Rema.